Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o Espiritismo e apoiar o movimento espírita capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Entre vivos e vivos, entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos. Olá, amigos da Rádio Senda Espírita, órgão de divulgação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. É um prazer estar aqui novamente para continuarmos no nosso programa semanal, hoje a segunda edição do nosso programa, com o título Há Espíritos. Como nós colocamos inicialmente lá no nosso primeiro programa, a nossa proposta é estar estudando com vocês o Livro dos Médiuns, trazendo as principais questões relacionadas com o Livro dos Médiuns. Na medida que nós interagirmos com Cristina, esse programa, como vocês sabem, é feito por nós dois. Nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica. Cristina Soneghetti Simon, que é coordenadora do departamento, e eu, Eliomar Borgo Cipriano. Nós trabalhamos juntos no mesmo departamento. Então nós vamos hoje, se Deus quiser, conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. Na semana passada, só recordando, e caso você queira rever essa matéria, quem sabe adiante, nós tratamos da introdução do Livro dos Médiuns e também questões relacionadas com a pesquisa que a Cristina bem explanou lá para nós e não vamos aqui repetir naturalmente. Então vamos começar a nossa conversa. O nosso programa tem um estilo mais de conversa, de bate-papo, sobre mediunidade. E aí, Cristina, tudo bem com você? Caro ouvinte, como você está? Hoje começaremos a primeira parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo 1, Há Espíritos? Como o desafio é grande, vamos pedindo aos amigos espirituais que nos orientem e nos acompanhem na nossa tarefa. Então, Eliomar, o que você acha que é a maior dificuldade para as pessoas compreenderem que existem espíritos, que existe a vida após a morte? Ok. Essa questão ela é colocada muito bem por Kardec nesse primeiro capítulo, onde ele vai analisar essa questão. E se nós pararmos para pensar, nós estamos tão acostumados já com a informação que para nós ela é muito fácil. Mas uma pessoa que comece a pensar sobre esse assunto, se há espírito, se não há espírito, ela tem naturalmente algumas dúvidas na cabeça. A primeira dúvida é: será que existe espírito mesmo? Então, se ela começar a ter muita dúvida sobre isso, Kardec recomenda que ela nem continue o livro. Porque se o livro vai tratar das comunicações dos espíritos, então não há por que continuar se você tem essa dúvida com vocês, se espírito existe ou não existe. Essa é uma questão, porque Kardec ele é muito didático. Essa questão é fundamental. Quer dizer, você não acredita que existe espírito? Não vamos falar de mundo espiritual, não vamos falar de mediunidade, não vamos falar mais nada, vamos tratar dessa questão. Então, a pessoa que está nos ouvindo pode ter essa dúvida, e o espiritismo é tão aberto que ele admite isso. O indivíduo pode ter dúvida de tudo. Ninguém é obrigado a aceitar nada. A doutrina espírita ela é muito diferente nesse aspecto. Não há pontos, chaves, dogmas, não há nada disso. Você tem o direito de questionar tudo. Então, às vezes, a pessoa começa assim: mas eu não acredito que existe espírito. Então, se você não acredita que existe espírito, você precisa primeiro refletir sobre essa questão. Vá para o Livro dos Espíritos e busque as informações que existem lá
para ver se elas são convincentes para você, porque elas podem também ainda não ser convincentes. Eu, quando falo isso, Cristina, eu falo da minha própria experiência. Quando eu cheguei na casa espírita, eu era católico. Embora tivesse uma crença de que os espíritos existiam, eu percebi que naquele momento em que eu estava questionando tudo, uma questão que estava muito forte na minha cabeça é: será que realmente existe espírito? E eu me lembro que uma vez, um senhor que acabou se tornando um grande amigo meu, mais tarde, ele vendo esse questionamento, nós estávamos conversando, ele falou: eu tenho uma solução para você, você vai resolver isso rapidinho. Eu falei: qual é a solução? Vou te dar um livro do André Luiz chamado Nosso Lar. Eu falei: mas de que trata esse livro Nosso Lar? Fala do mundo espiritual. Aí ele começou a falar que tinha cada. Eu falei: gente, eu estou questionando se existe espírito, eles só vêm falar desse negócio. Então nós temos que ter, com todo respeito por esse amigo, não vou citar o nome, nós temos que ter esse bom senso. Se nós vamos conversar com alguém que questiona se existe espírito, nós vamos falar de mundo espiritual para essa pessoa? Nós vamos falar de mediunidade, os tipos de mediunidade? Veja quanto Kardec é coerente. Eu preciso passar primeiro por essa barreira. Uma outra questão que ele coloca, muito importante, é o seguinte: mesmo que você acredite que existe espírito, você pode ter uma ideia pré-concebida que vai dificultar o entendimento daquilo que o livro vai tratar. Então ele precisa aplanar esse terreno. Por exemplo, é muito comum a pessoa dizer assim: quando eu morrer, o meu espírito vai para algum lugar. Nós precisamos consertar essa fala. Porque a pessoa que fala assim, ela tem uma impressão de que ela é corpo. O espírito é alguma coisa muito indefinida. Kardec vai nos trazer, e o Espiritismo vai nos trazer, uma outra visão. Quando meu corpo passar pelo processo conhecido por morte, eu vou para tal lugar. Quer dizer, nós estamos sempre olhando num outro foco. Eu, espírito, uso um corpo. Se eu não tenho essa percepção ainda, não tem nada de errado, mas eu preciso ir consertando. Uma outra questão importante que Kardec vai colocar é que, mesmo que as pessoas acreditem que tem a alma, eles acham que é uma coisa muito indefinida, muito abstrata. E aí ele vai colocar, mostrando o seguinte: isso o Espiritismo tem um mérito de trazer para nós com clareza. O espírito, quando ele está encarnado, ele é um conjunto espírito, perispírito e corpo. Quando ele está desencarnado, ele é um conjunto espírito, perispírito. Então, o espírito está sempre com uma aparência, ele tem um corpo espiritual. Aliás, Paulo já falava desse corpo. Quando as pessoas não ainda têm essa informação, elas vão ter dificuldade de entender como que a alma pode se comunicar. Como que uma alma pode chegar, por processos que seja, a movimentar uma mesa. É uma coisa totalmente abstrata. Então essa é a primeira grande questão que Kardec vai colocar, né? Então o espírito não é tão abstrato assim. Ele é um conjunto, o espírito desencarnado é um conjunto espírito-perispírito. Então ele tem um corpo semimaterial. A partir daí a pessoa começa a entender com mais facilidade que é possível um espírito desencarnado se comunicar com um espírito encarnado. Porque agora tem substância. E é interessante, Kardec vai lembrar isso em outros, não necessariamente nesse capítulo, mas em outros lugares, que de todas as épocas existem médiuns. E os médiuns relatam essa experiência de ver espíritos. Como é que eles sabem que viram fulano ou cicrano? É porque sempre eles se apresentam com forma humana. E normalmente com a mesma aparência que tinham quando estavam encarnados. Então são essas questões iniciais que ele, quando coloca sobre há espíritos, não é? Ele vai colocando para que a gente possa, vamos dizer assim, começar a entender a questão da comunicação. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Senda Espírita, conectando corações ao Espiritismo. Uma outra questão ainda, sim, você queria colocar... Isso, Leomar. Quando você fala do perispírito, explica-se então por que as pessoas dizem, né,
comumente assim, vi alma de outro mundo, vi fantasma, aquele ambiente está mal assombrado. Porque de fato se percebe, ou pode se ver realmente, ou escutar os espíritos. Porque nós podemos compreender então, Eliomar, que a inteligência é um atributo do espírito. Eu sou um espírito, você é o seu espírito, Eliomar. E nós continuaremos sendo quem somos depois que desencarnarmos. E nada mais do que justo nós guardarmos os nossos afetos. E aí vem essa parte interessante. Se nós desencarnamos, para onde nós vamos? Aí é que é o ponto, que era exatamente aquela questão que eu ia colocar. Veja bem, Kardec, ele estava no mundo ocidental, Paris. Então ele conhecia muito bem a crença cristã, fosse ela de natureza protestante ou católica, ou o que fosse, ele conhecia. No mundo ocidental está muito difundida a ideia de que existe uma alma e que após a morte ela tem um destino, céu e inferno, podendo, como no caso dos católicos, admitir uma terceira hipótese, que é o purgatório. Mas a ideia que o indivíduo tem inicialmente não vai aqui nenhuma crítica, é apenas para a gente entender o processo. A ideia que o indivíduo tem é de que a alma vai para um lugar circunscrito, um lugar definido, afastado. Ela está lá no céu, ou ela está lá no inferno, ou está lá no purgatório. Ela não pode estar aqui. Então, são paradigmas, são crenças que Kardec... Olha que Kardec não fez isso de forma preconcebida. O fenômeno foi ensinando para ele essas questões. Ele tinha um conhecimento dessas crenças. Aliás, ele teve formação, inclusive protestante, inicialmente, da própria família. Então ele conhecia, e ele era homem do seu tempo, ele conhecia essas crenças, era filósofo, homem extremamente interessado nas questões filosóficas, religiosas, ele conhecia tudo isso. E quando ele vai observar o fenômeno, ele observa que o fenômeno não confirma as crenças. Um indivíduo está ali, se comunicando, e pretensamente ele poderia estar no céu ou no inferno, incomunicável, mas não estava. Então é preciso ir quebrando essas questões para que a gente possa compreender melhor aquilo que ele vai colocar adiante. Mas daí... Vamos lá. Nós desencarnamos, o corpo fica, o espírito segue. Quando o espírito segue para diante, ele vai para onde? Você falava do nosso lar. E nós já entendemos também que céu, inferno, purgatório não é um lugar circunscrito aí no espaço. Então, para onde nós vamos depois que saímos daqui? Isso. Ou se sairmos, né? Essa é uma questão fundamental, porque por isso é que a gente fala. O Espiritismo, a gente fica bem empolgado porque a gente gosta do Espiritismo, né? Afinal de contas, são 30 e tantos anos estudando Espiritismo. O Espiritismo realmente ele traz uma nova visão, não é? Então, essa questão, né, para onde a gente vai? Ele vai mostrar para a gente que a gente não precisa nem morrer, nem desencarnar, nem abandonar o corpo para ir para esse lugar. Toda noite, quando nós dormimos, nós já entramos nesse mundo. O médium, nós não vamos entrar em muitas considerações, porque hoje é uma questão inicial, nós vamos numa forma metódica, como Kardec propôs. Mas o médium é um indivíduo que, mesmo acordado, em estado de vigília, ele pode fazer um estado especial, que a gente chama transe, e interagir mais dentro desse novo campo. Então, na verdade, não foi ideia preconcebida de Kardec. O que os fatos, as observações extensas dele fizeram com que ele concluísse? O espírito, quando ele desencarna, ele deixa o corpo e não vai para um lugar circunscrito. O mundo espiritual é aqui e agora, é apenas uma questão de vibração, de dimensão, uma nova dimensão. Aliás, isso volta muito ao nosso título que a gente gosta de falar, o elo invisível, né? A gente perceber que nós estamos conectados. Então, essa questão é muito básica. O indivíduo entender que o mundo espiritual é aqui e agora. Rádio Senda Espírita, conectando você com os caminhos do bem. Continue ouvindo o programa Elo Invisível.
Agora, uma questão fundamental que as pessoas têm uma dificuldade é que a comunicação que se dá entre os espíritos, seja um encarnado com encarnado, ou encarnado com desencarnado, ou desencarnado com desencarnado, é através de uma coisa chamada pensamento. Então, o pensamento, depois nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso lá na frente, ele tem uma frequência. São questões que, às vezes, de início, a pessoa tem uma certa dificuldade para entender. Por quê? Porque nós temos que ir didaticamente colocando pontos sobre pontos para a gente ir tornando cada vez mais clara essa questão. Então, um indivíduo pode estar num lugar, entrar em sintonia com um benfeitor espiritual, ou entrar em sintonia com um espírito, às vezes, em dificuldades. Isso tudo dependendo de quê? Da sua sintonia, se ele entrar na mesma frequência. Então essa questão de mundo espiritual começa a tomar um outro significado para nós. Rádio Senda Espírita, sintonizando você com o belo e o bom. Eliomar, nós estamos falando aqui. Bom, se desencarnamos e amamos aqueles que deixamos, mais do que natural, queremos saber deles, visitá-los, orientá-los, aconselhá-los. Com certeza. Mas seria correto nós, que estamos encarnados, ficarmos a chamar os nossos queridos que desencarnaram? Porque é muito comum nós ouvirmos pessoas lamentarem durante muito tempo. Ai, meu marido morreu. Ah, meu filho morreu. Ai, minha mãe morreu. E fica chamando e pensando nesses espíritos que já foram com muito lamento e dor. Isso é uma evocação, não é? Não tenha dúvida nenhuma. E qual orientação nós poderíamos dar para o ouvinte que começou conosco esse estudo de como se comportar na ausência desses entes queridos, principalmente agora que ele já entendeu que nós estamos em dimensões diferentes, mas continuamos caminhando juntos, não é? Parece tão fácil que vai esticar o braço e pegar na mãe e no pai do lado, não é verdade? Como que nós poderíamos esclarecer melhor para o nosso ouvinte essa situação? Ok. Então, veja bem, se nós formos olhar para esse lado, você falou uma coisa muito importante. O espírito desencarna e tem suas afeições, como também tem suas inimizades. Mas vamos olhar pelo lado da afeição. Se ele tem sua afeição, quer dizer, se ele pensava nessa pessoa encarnado, ele continua pensando quando está desencarnado. Ele sai do corpo, mas continua inteiro. Ele é espírito perispírito, ele tem a mente, ele só deixou de ter o corpo físico. Os amores, os desamores, os gostos, tudo ele leva exatamente como ele é. A morte não transforma ninguém, que aliás é um outro ponto importante que Kardec vai mostrar. A morte não transforma ninguém, não traz nenhuma solução. Se a pessoa pensa que ao desencarnar vai resolver magicamente as questões, não vai. Nós vamos simplesmente ficar numa outra dimensão de uma forma mais definitiva, porque mesmo encarnados, como nós falamos, a gente interage com essa outra dimensão, principalmente quando a gente dorme. Nós vamos estar apenas na outra dimensão. Então, se eu penso de uma determinada maneira, eu vou continuar. Então, se uma pessoa gosta demais de um filho, e isso é natural, uma mãe que gosta de um filho, um pai que gosta de um filho, desencarna. Vai inventar moda do lado de lá? Não, vai ficar dentro daquele contexto de vivência que tinha. Se é muito ligado ao filho, vai continuar pensando muito no filho. Vai ter uma tendência natural de querer se aproximar, ainda que ele nem saiba como é. Que é uma outra questão interessante que Kardec vai investigando, é que os espíritos, como eles não são preparados com essas informações, eles mesmos não sabem explicar por que eles estão perto de uma pessoa, só sabem que estão. Porque são atraídos por essa coisa chamada pensamento. Mas onde que começam a vir os inconvenientes? Se a pessoa que perde um ente querido começa a pensar demais naquela criatura, esse pensamento, ele se estabelece entre os dois. E se imagina, por exemplo, se uma pessoa perde um ente querido e fica lamentando o tempo todo, como é que a pessoa que está do lado de lá vai ficar? Ela vai ficar bem? Imagina, por exemplo,
vou botar até um quadro assim para a gente imaginar. Imagina uma viúva, você colocou aí, uma viúva que perde o marido. Naquele tempo antigo, então, Cristina, que a gente colocava a foto do defunto lá na sala. Não sei se você já viu isso. Já. Né? O defunto lá na sala. Aí quando a viúva passa para ir para o quarto, passa por lá e volta e meia olha para aquela foto assim, mas você não podia ter morrido. Por que você me largou aqui com esse monte de problemas? Como é que esse pobre indivíduo vai ficar do lado de lá? Ele registra essas angústias, registra essas dificuldades. Né? Isso é só para dar uma pequena amostra do quanto existe essa interação. Se a pessoa acredita, se ela não acredita, se acha que o indivíduo desintegrou pela morte, ou acredita que ele está lá no céu, essas crenças não mudam uma lei da natureza que Kardec veio descobrir. Porque o que Kardec fez foi descobrir uma lei da natureza, a interação desses dois planos. E é disso que nós vamos conversar muito nesse programa, não somente hoje. Mas eu gostaria que agora você, em cima dessas falas, você tem tantas experiências, fala pra gente alguma coisa, por favor. Eliomar, eu fico a pensar. Quem crê em Deus? Quem crê que a alma existe? Quem crê que a vida existe após a morte? É um grande convidado a estudar a codificação de Kardec, não é? Com certeza. Nós não podemos mais nos perdermos no misticismo, nas falsas crenças, nas ilusões, nos enganos que muita leitura, muito filme, muita informação tem trazido para nós, não é verdade? Precisamos estudar e fazermos desse estudo algo muito sério e útil para as nossas vidas, não é verdade? Com certeza. Falando em utilidade, olha, por exemplo, você está falando aí, quantas pessoas morrem de medo dos chamados fantasmas? Quantas pessoas atormentadas por ter uma sensibilidade um pouco maior? Quanto bem faz a essas pessoas quando elas começam a entender como é que é realmente isso, como que isso funciona. Você sabe disso, nós convivemos, eu lido numa casa espírita, você lida em outra, mas estamos sempre juntos. Quantas pessoas chegam na nossa casa atormentadas por certas percepções e só pelo fato de estudarem a doutrina, começarem a entender melhor o que está acontecendo, elas se aliviam de quantas fobias até. Verdade. Principalmente na ideia da possibilidade de corrigirmos as nossas falhas, de corrigirmos os erros que cometemos e que magoou ou afetou outras pessoas. Olha, você tocou num ponto, menina. Quantas pessoas chegam assim, mas eu não pude falar a última coisa que eu precisava falar, eu não fiz a última vontade. Quantos dramas por conta de sentir que há uma separação definitiva. E quanto alívio quando percebe que essa coisa continua sem nenhuma dificuldade. Que aquilo que ainda não se fez se pode fazer, aquilo que não falamos podemos falar, aquele abraço que não demos podemos fazê-lo. Quanta dificuldade a menos as pessoas passam a ter quando começam a compreender. Um toque muito interessante esse que você falou. Então, a doutrina espírita é realmente consoladora. Consoladora, com certeza. Não é isso? Rádio Senda Espírita, todo dia, levando uma programação de qualidade, as melhores músicas espíritas, levando luz para a humanidade, a boa comunicação em prol de um mundo melhor. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Então, Eliomar, tem uma pergunta. Você falou muito de sintonia. E nós falamos também de amor. Tem uma pergunta que não quer calar, Eliomar. Vamos lá. Qual é a diferença entre sintonia e afinidade? Nossa, menina, essa daí... não é? Veja bem, eu vou dar meu ponto de vista, tá certo? E você, por favor, me corrija. A sintonia é um processo em que duas pessoas, vamos colocar nesses termos, duas pessoas entram na mesma frequência. Se houver, precisamos entender, né, e às vezes a gente não parou para pensar, que nós pensamos continuamente, nós emitimos ondas mentais. Essas ondas mentais, elas se propagam dentro de uma frequência. Se uma outra pessoa
pensa de forma semelhante, nós entramos em sintonia porque existe a coincidência de frequência. Isso seria propriamente a sintonia. Afinidade a gente usa mais no sentido, porque não deixa de ter a questão da sintonia, mas a afinidade a gente costuma dizer mais o seguinte, eu posso ter uma simpatia com alguém e ter uma antipatia. Nós não costumamos dizer em relação à pessoa com quem nós antipatizamos que nós temos afinidade, pelo contrário, nós dizemos que eu não tenho afinidade com essa pessoa. Significa dizer o quê? Que nós temos dificuldade de relacionamento, nós não combinamos bem o nosso modo de pensar, o nosso modo de fazer. Mas por trás de tudo isso tem uma coisa em comum, que é o pensamento. O pensamento está tanto num fenômeno quanto no outro. Mas, vamos lá, você com certeza ao fazer a pergunta, você tem um ponto e um objetivo. Coloca seu ponto, por favor. Mas pensamos, sintonia. Sintonia parece rádio, frequência. Quando sintonizamos na mesma onda, a mesma onda de trabalhadores ou preguiçosos, amorosos ou rancorosos. E aí somos vários, uma rede mundial de pensamentos, né? E afinidade, como você diz, aqueles que nós amamos, aqueles que menos amamos, aqueles que mais gostamos ou que menos gostamos, as coisas que gostamos ou não de fazer, que temos em comum. Concordo com você. Mas tem um ponto importante. Por exemplo, eu posso dizer que não tenho afinidade com a pessoa e tenho ódio dela. Então eu digo, eu não tenho afinidade. Mas se eu tenho ódio dessa pessoa, eu penso muito nela. Se ela tiver ódio por mim, nós estabelecemos uma sintonia. Justamente. Percebe? Essa que é uma questão importante. Voltaremos com esse assunto em próximas vezes. E assim encerramos mais um programa da Rádio Senda Espírita. Se você quiser enviar suas perguntas para nós, use www.facebook.com/Senda Espírita ou www.sendaespírita.net. Nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 22 horas e as reprises são sábado às 19 horas e segundas-feiras às 22 horas. Vamos nos despedindo e voltamos na próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Foi um prazer estar aqui com vocês, com certeza na sintonia conosco. Muito obrigado. A Rádio Senda Espírita apresentou o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.